Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Antecipadamente agradeço a todos a presença virtual, agradeço a todos que estão conectados conosco neste ambiente virtual do Centro Espírita Anália Franco para a realização de mais uma atividade de palestras na nossa casa. Sabidamente, às terças-feiras, 19 horas, é um trabalho de tratamento espiritual. Momento em que, quando as pessoas chegam, elas recebem inicialmente o passe, depois, às 19h20, é realizada uma palestra, e depois da palestra, que geralmente é assistida pelas pessoas que colocaram seus nomes para tratamento no caderno de desobsessão, essas pessoas retornam aos seus lares e o grupo de médiuns permanece na casa para a realização do trabalho mediúnico. Como, em razão da pandemia e das regras de quarentena, as portas da casa espírita estão fechadas, nem por isso nós deixamos de realizar as atividades nesses dias, passando por uma pequena adaptação. Às 19 horas, então, nós realizamos a palestra, um estudo abordando um tema qualquer relacionado ao Evangelho, e no final da palestra, o nosso irmão Miranda vai conduzir as vibrações, que tem também o dom, o poder de nos auxiliar, da mesma forma que o trabalho mediúnico nos auxiliaria. Essas vibrações serão direcionadas às pessoas encarnadas e também aos desencarnados, porque todos nós somos muito necessitados desse amparo. Vamos agradecendo a Jesus a oportunidade inigualável e pedindo a Ele que nos proteja, que nos livre de todas as influenciações negativas, que Ele nos inspire na compreensão da lição da noite e que inspire também a nossa irmã Jaqueline, que irá proferir o Evangelho de hoje. Que o Senhor coloque as palavras certas na boca dela, para que essas palavras possam nos alcançar no mais íntimo do nosso espírito, atendendo a todas as nossas necessidades. Que assim seja. Antes de passar a palavra para a Jaqueline, eu gostaria de ler do livro Fonte Viva, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, a mensagem Como Pedes. Em João 16:24 está escrito: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E Emmanuel comenta: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário.
Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Que assim seja e que possamos meditar nessa mensagem, pensando sempre em pedir em o nome de Jesus. Convidamos agora a nossa irmã Jaqueline para que ocupe essa posição, na qual ela então irá proferir a palestra de hoje. Deixa eu prender. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui na Casa Espírita e por essa oportunidade de aprendizado, né, que a gente sempre tem quando a gente estuda a doutrina e quando a gente vê os princípios da vida de Cristo. A minha palestra hoje é um tema muito importante: tudo passa. Quando a gente está passando por algum sofrimento, e esse sofrimento a gente pensa que ele não tem fim, não cessa, não há remédio que cure a dor, não há chá de camomila que faça a gente ficar calmo e esperar que aquela dor vá passar. Como se diz os psiquiatras, não há Rivotril que livre a gente das preocupações mundanas. Mas existe só um, que é o nosso Senhor Jesus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, ele refere-se: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, ou seja, costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar e tempo de guerra e tempo de paz. Quem nessa vida não vive situações ruins? Que perde um ente querido, ou que passa por situações com filhos em casa, que se devastou o mundo das drogas, o mundo do crime, que passa por preocupações financeiras, coisas que nós viemos nesse mundo para resgatar através das nossas vicissitudes passadas, né? Então, o problema das situações ruins é como lidar com ela no nosso dia a dia. Nessas horas, o que queremos é que ela passe. Mas, na verdade, a gente ora, a gente confia, mas demora a passar. Por que será que demora a passar? E essa demora, ela leva um desespero muito grande no nosso coração, que até deixamos de acreditar num ser mais importante para nós, que é o nosso Senhor Jesus. Que muitas vezes, em momentos de aflições, a gente esconde que Ele está ali conosco naqueles momentos, em momentos que a gente acha que está sozinho, na verdade, Ele está nos carregando naquela determinada situação. Aquele momento que a gente não quer ir para casa, porque a gente não sabe como solucionar e prefere ficar na rua, esperando uma solução cair do céu. Mas, na verdade, essa solução, só nós mesmos podemos providenciar ela. Através do que, meus irmãos? Como já disse Eclesiastes, tudo em seu tempo. O que ele quer dizer em tudo em seu tempo? Quando ele fala que há tempo de plantar, há tempo de colher, não é? O que nós passamos, provavelmente é aquilo que plantamos. Estamos colhendo as nossas próprias
semeias que a gente plantou naquele determinado tempo. Aí muitas pessoas perguntam, mas como eu plantei aquilo? Se eu sempre fui uma mãe exemplar, uma mãe que estava devota ao meu filho ali, mas meu filho foi para o mundo da droga. Isso não passa nunca. Por que isso está acontecendo na minha vida? Se eu sempre fui aquela mãe dedicada, aquela mãe que nunca deixou faltar nada. Como o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, nós viemos aqui com um propósito reencarnatório. É por passar por provas e expiações. Se você está passando por isso, nesse momento, provavelmente é uma prova e expiação na sua vida e na vida daquele que está à sua volta. Então, nesse momento, o que nós podemos fazer para que tudo isso melhore? Não deixar chegar às trevas. O que é as trevas? As trevas é a gente perder a confiança e deixar de acreditar que existe Jesus, que existe Deus por nós, que existem benfeitores espirituais que estão ali para nos acolher naquele momento certo. Então, em João, capítulo 12, versículo 35, disse Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. O que Jesus quis dizer? Eu vou ler novamente esse trecho que eu achei muito importante. Capítulo 12, João 35 diz: a luz ainda está convosco em pouco tempo. Jesus falou isso para seus discípulos. O que ele quis dizer aos seus discípulos? Que eles aproveitassem enquanto ele estava ali. Porque ele não ia ficar ali por muito tempo. Que ele ia partir, ou seja, ele já sabia que ele ia ser crucificado. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer com ele, então ele disse aos discípulos aproveitarem ao máximo o tempo que ele estava ali para aprender com ele. E hoje o que nós temos para aprender? É o Evangelho. O Evangelho, ele vem nos ensinar claramente o que nós temos que fazer perante as dificuldades do nosso dia a dia. Então, quando ele foi crucificado, os discípulos entenderam isso, que eles precisavam continuar a caminhada de Jesus pregando em teu nome. Então, eles aproveitaram o tempo que pôde com nosso Cristo. E nós, temos aproveitado dessa luz em nossos momentos de aflições? Vocês já pararam para perguntar? Assim, nós tivemos a oportunidade de reencarnarmos novamente. E está aqui com um propósito maior, que é o quê? Acender a nossa luz. O que é acender a nossa luz? É nos evoluirmos espiritualmente. Para isso que a gente veio hoje aqui, reencarnar novamente, para nós vencermos as nossas vicissitudes, os nossos defeitos, passar por provas e expiações, mas sairmos daqui mais evoluídos do que quando chegamos aqui na Terra. Foi para isso que a gente veio. E ele disse: pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que ele quer dizer com isso? Quando você tem um coração que vive nas trevas, o que é as trevas? As trevas é as mazelas que você carrega dentro de você. São os seus defeitos, suas vicissitudes e a falta de fé, que é o mais importante. O que faz a nossa vida caminhar diariamente para um futuro próspero é nós acreditarmos no invisível, saber que Jesus está por nós em qualquer situação desastrosa ou familiar que seja, Ele está presente conosco. E ainda por cima, trazendo os nossos irmãos benfeitores ao nosso lado, para não deixar a gente resbalar em defeitos, intuindo a gente de bons pensamentos. Mas para que isso aconteça, não é fácil. Não é fácil. É uma caminhada muito dura. Por quê? Nós temos que nos consertar diariamente. Eu sempre falo que nós temos que fazer uma reflexão do nosso dia todo e fazer uma análise, virarmos psicólogos de nós mesmos. Será que eu estou evoluindo ou estou andando para trás? Será que aquela minha atitude nesse dia hoje foi viável para o meu crescimento espiritual? Será realmente que eu estou caminhando com Cristo ou estou andando nas trevas? Isso é você analisar a tua conduta perante ao Evangelho, perante
leis de Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. Você está se amando? O que é amar a si mesmo? É você só dedicar tempo a você, ou você plantear no seu coração a palavra de Deus e saber que Ele está presente ali? Muitas vezes não sabemos o porquê, mas ficamos cegos pela treva interior, foi o que eu falei. Às vezes você tem uma depressão e você vai num psiquiatra e você chega lá, o psiquiatra fala assim: olha, você tem que descobrir o porquê. Você já foi no psicólogo, ele não resolveu seu problema, mas o porquê você está assim? Mas você é uma pessoa tão infeliz consigo mesmo que nem nós sabemos o porquê. Nós não conseguimos entender que aquela falta de amor próprio é porque não buscamos a palavra de Cristo em nossa vida. O que é? A gente saber que Ele está ali para nos ensinar a amar a nós mesmos, mas principalmente mostrar esse amor através da caridade com o próximo. Ou seja, a treva interior é a falta de fé. Infelizmente, as pessoas buscam uma fé, como que eu posso explicar? Uma fé que não é real. Vamos supor, você ganha R$1.000 para fazer a compra de supermercado e você gasta 1.500. E aí nós ficamos endividados com aquilo, aqueles 1.500. Poxa, eu tenho R$500 de dívida. E aí você espera que Jesus que traga aquele dinheiro para quitar aquela conta que você proporcionou. Aí vem aquele pensamento: poxa Deus, por que fulano tem mais e eu não tenho? Por que estou devendo tanto assim? Se sempre fui bom para as pessoas, sempre doei, mas a fé, ela tem que ser concreta. Jesus, ele não quer uma fé abstrata. O que é uma fé concreta? É você trabalhar dia a dia, saber que você tem aquele dinheiro e que sim, você pode prosperar, mas fazendo o bem. O bem primeiro começa por nós mesmos. Não fazendo a dívida, porque você sabe que aquele dinheiro não vai entrar como se fosse um milagre, que milagres não operam assim. E nós todos, isso pega para nós, que devemos pensar nas nossas ações, porque elas refletem o nosso futuro. Acho que eu estou falando muito rápido. João, capítulo 8, 31. Olha que interessante. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso, o que significa? Se vós permanecerdes na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, se a gente praticar o que ele ensinou, nós seremos os discípulos dele. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Eu não preciso vir aqui na casa espírita fazer aquela grande reforma e fazer uma dívida no banco para mostrar para Cristo que eu trabalho por ele. Mas sim, tendo caridade, benevolência, eu tendo pudor, moral, decência, eu vou estar trabalhando para Cristo da forma como Ele quer. Eu serei uma discípula dele. Esse é o meu maior objetivo na casa espírita hoje. Nós espíritas também precisamos mais conhecer a prática da doutrina. Não só a doutrina em si. Quando você pega o livro de Allan Kardec, você lê ele, você folheia ele, você sabe o que está escrito, você entende. Mas a prática do seu dia a dia é que vai dizer se você é um espírita. O que é ser um espírita? O espiritismo, ele tem que ser levado mais a sério. O que é isso? Não brincar com a doutrina espírita, como infelizmente isso ainda acontece hoje em dia no mundo, né? Todo espírita, ele tem que ser verdadeiro. O que é verdadeiro? Ele tem que falar, ele tem que ser aquilo que ele fala, em moral e conduta. Allan Kardec diz: reconhecer o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele emprega para as suas inclinações. Allan Kardec não refere-se que nós precisamos ser santos,
Porque nós estamos aqui realmente para a gente eliminar as más inclinações. Mas não, se você sabe que você tem uma má inclinação para determinada coisa e você não consegue eliminar aquela má inclinação, seja verdadeiro com Cristo. Ore e fala: Senhor, a cada dia eu cresço um degrau em teu nome. Eu peço que você me transforme em uma pessoa melhor. Eu sei que eu gosto dessa conduta que eu vivo, mas não é a certa que devo ter perante os meus irmãos e perante a mim mesmo. Porque você vai estar deixando de se amar e vai estar sendo um mau espírito, ou seja, sua conduta moral não está ao nível que tem que ser, ao que você lê e ao que você fala. Vou contar uma história de Chico Xavier. Chico Xavier, certa vez, porque todos nós imaginamos Chico Xavier sem problemas, né? Mas quem conheceu a história de Chico Xavier, sabe que Chico Xavier teve problema desde a infância. E um dos maiores problemas dele foi, na infância, foi as pessoas que conviveram com ele no início. Ele sofreu muito. Mas não é essa história que eu quero contar para vocês. A história é a seguinte: Chico Xavier, um dia com um problema familiar, muito triste, cabisbaixo, fez uma oração e chamou seu mentor Emmanuel. Ele chegou lá e falou: pois não, Chico, o que está acontecendo com você, meu querido filho? O que posso te ajudar? Por favor, eu lhe imploro, vá à minha mãe Maria Santíssima e recorra a mim. Não sei mais o que fazer para ajudar, para melhorar a vida de minha família. Eu não consigo mais, eu perdi as minhas forças. Emmanuel, preocupado com Chico, falou: não, Chico, fique tranquilo. Eu irei levar seu recado à nossa mãe Maria Santíssima. Fique em paz. E Emmanuel voltou. E Chico esperava um catatal de livros, né, de orientações como ele deveria fazer com a vida dele. Maria, como sempre sábia, falou: tudo passa. Olha que interessante, tudo passa. As tristezas passam, os problemas passam, as mazelas passam, a felicidade passa. Tudo passa, existe momento para tudo na vida. Então Chico percebeu que aquela dor que ele estava passando naquele momento, de algum jeito ia passar. E que ele tinha que tirar proveito daquilo para crescimento espiritual dele. Ele não se fechou para o problema, como a gente faz. O que é se fechar para o problema? É você não querer solucionar e você dar um passo para frente e o problema fica lá atrás. E quando você volta, aquela situação continua a mesma. Aí onde vem os problemas psicológicos, aquela vontade de não existir. Então, meus irmãos, o que eu falo para vocês é que tudo passa. Vamos nos inclinar aos conhecimentos e saberes do nosso Allan Kardec, que deixou para a gente escrito. E assim, é muito interessante, quando você começa a ler, é muito conhecimento, principalmente a Elias, João. Eles eram pessoas muito sábias e isso deixou claramente para a gente estar ali, para a gente folhear a hora que a gente quiser, entendeu? Então, assim, atualmente, muitos não estão se controlando emocionalmente. Então, assim, um exemplo é a pandemia, né? Que hoje mudou a vida de todo mundo. Quem imaginaria que hoje, para ir a um supermercado, a gente precisaria usar máscara? E ficar neurótico, né? Porque, assim, você lava a mão aqui, passa álcool em gel aqui, aí você esquece, pega no objeto ali que você não descontaminou ele, mete no olho, na boca, você fala: meu Deus, peguei o coronavírus, vou morrer. As pessoas estão tão abilotadas a isso, elas estão tão preocupadas em desencarnar e esqueceram que tudo tem uma explicação. Vocês acham que um vírus desse ia chegar na Terra por nada? Tudo tem explicação. O que isso vai fazer conosco, nas nossas famílias? Realmente, nós vivemos em preocupações porque não queremos perder os nossos pais, mães,
filhos, não queremos que ninguém adoeça, porque a nossa saúde, ela não é forte o suficiente para cuidar de todos. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós temos Jesus por nós e que se nós fizermos a nossa parte, tudo vai passar. Isso é um tempo ruim que vai embora. Mas assim, quando você vê aquela mãe que mandava o filho para a escola para se ver livre dele naquele momento de situação, e hoje ela tem que conviver com aquele filho e às vezes até descobrir um problema psicológico da criança, porque é o que está acontecendo, isso nada mais é que Jesus abriu os olhos daquela mãe para determinada situação, que ela precisava ficar atenta àquele determinado filho que estava com um problema e ela não conseguia enxergar porque ela não tinha aquele tempo para ele, porque ela precisava trabalhar para dar alimento, então tudo parou. Esses tempos atrás eu vi num jornal, eu fiquei horrorizada com a situação, porque a gente não vê pessoas egoístas assim, expondo, né, seu egoísmo ao público. Então assim, a pandemia é para você fazer o quê? Quarentena em casa, não sair, certo? Então filas imensas em supermercado e pessoas com 2, 3 carrinhos comprando tudo que vinha pela frente. Mas ninguém parou para pensar se as pessoas que não tinham condições de fazer isso não iam ficar sem alimento. Então elas encheram carrinhos delas de mercadoria e esqueceram que aqueles que quando recebessem no finalzinho do mês aquele salário que não é muito grande para comprar os seus alimentos, que não iam ter para comprar. Mulheres brigando em filas de supermercado por causa de álcool. Então isso tudo é para nós refletirmos se realmente a gente não tem trevas no nosso coração, se realmente estamos caminhando para ser discípulos de Cristo, se realmente a gente está fazendo por merecer de nos livrarmos de qualquer mazela desse mundo, porque com certeza essa é uma das que está vindo e temos que estar preparados emocionalmente e psicologicamente para a gente poder ser firmes com Jesus para suportar, se seja a perca de um filho, de uma mãe, de um pai, mas acreditar que a vida aqui, como espíritas, nós sabemos que continua, ela não acaba. Então, fortalecendo em Cristo, a gente consegue vencer isso. Como eu disse, as pessoas elas ficam cegas pelo medo e esquecem do principal, que é orar. É pedir, Senhor, por favor, cuide daquelas pessoas que estão em hospitais, que estão entubadas, que não têm tratamento, pessoas que estão morrendo por escolha médica. Vocês imaginam vocês ter um pai numa fila esperando para uma UTI e morrer por falta de tratamento porque não tem vaga? Então o que a gente tem que fazer é orar e pedir a Deus para nos livrar e para proteger aqueles que já estão doentes, para dar amparo emocional e psicológico a cada família que está passando por esse tipo de problema. E às vezes as pessoas também, elas entram em desespero e ficam em casa. Elas ficam em casa de uma tal... Realmente é para ficar em casa, gente. Mas não é para você se trancar num quarto e se isolar ali e entrar em depressão. Você fica em casa, quem pode ficar em casa, fica em casa. Mas faça o evangelho, assista às nossas palestras. Porque as palestras, elas são gratificantes, que no momento que você está assistindo, você está recebendo ajuda e amparo espiritual naquele momento. Eu vou contar uma história que eu achei muito interessante. Um homem, ele era condutor de um trem. E nessa condução do trem, ele tinha um filho, de mais ou menos uns 8 anos. E o filho amava, ele era apaixonado pela profissão do pai. E um dia o pai levou o filho para conhecer. Na verdade, ele desviava os trilhos, a profissão dele era desviar os trilhos. Aconteceu que um dos trilhos não desviava. E ele descuidou uns minutos da criança.
e a criança estava debaixo da plataforma onde ele ia ter que desviar o trilho. E dentro daquele trem tinha milhares de pessoas. E ele teve que escolher em salvar o filho ou matar aquelas pessoas. Ou ele salvava aquelas pessoas e matava o filho. Aí eu pergunto, qual seria a nossa atitude? Salvar o filho e deixar aquelas pessoas morrer? Ou livrar aquelas pessoas daquele acidente e deixar o filho viver? Ele optou em salvar as pessoas, porque ele lembrou dos ensinamentos de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, Cristo morreu por nós. E ele imaginou o seguinte: se ele tivesse salvado somente o filho, ele teria sido egoísta. Com as leis e os mandamentos de Cristo, ele teria matado milhões. Então ele salvou o filho. Mas e aí? Vocês teriam a mesma coragem? Será que nós teríamos a mesma coragem? Hoje eu fiquei refletindo essa história e fiquei pensando, meu Deus, eu não sei se eu teria essa mesma coragem que esse homem. Eu não sei se eu pensaria realmente em tudo que foi passado por Cristo para mim tomar uma decisão dessa. Mas eu sei que a fé daquele homem foi maior do que a atitude dele. Porque com certeza devastou o coração dele naquele momento em ter que matar o próprio filho para salvar pessoas que ele nem passava a conhecer, né? Então na vida há sempre situações extremas que precisamos consultar Jesus. Mas e aí, se nós passarmos por uma situação dessa, como que a gente vai consultar Jesus se a gente só vive nas trevas? Seremos pessoas egoístas ou conseguiremos libertar o egoísmo e trazer o amor ao próximo? Eu sei que essa pergunta é muito difícil porque eu não sei o que eu faria. Sinceramente, eu acho que só mediante um tamanho de um problema desse, para a gente falar que sim ou não, porque filho é o bem mais precioso que Deus coloca nas nossas mãos, para que a gente honre e cuide e coloque no mundo, né, com sabedoria. Imagina o sofrimento emocional daquele homem naquele momento, que ele teve que passar por isso. Mas ele teve Jesus que consolou ele, que estava ali com ele, amparando. Ele imaginou que pior que tivesse sido a situação, ele sabia que tudo ia passar e que ele precisava naquele momento tomar aquela decisão difícil. E na vida da gente existem dias felizes e dias tristes. E nesses dias tristes é onde a gente tem que recorrer a Jesus. É onde a gente não pode parar de orar. Eu falo que nós devíamos, todos nós, fazer o evangelho 5 vezes ao dia. Quando você se prepara para dar uma palestra, você lê tanto, você assiste tanto, que você já sente assim, nossa, eu tô tão evoluída, mas na verdade não, eu não sei de nada. Eu preciso muito ler, eu preciso muito estudar, eu preciso entender o que Jesus fez naquela época e o que os seus discípulos fizeram depois da morte dele, para que eu possa entender os princípios e o que ele quer de mim. Eu preciso primeiramente, para mim ser um discípulo de Cristo, saber o que ele quer de mim, o que ele veio buscar, o que eu vim buscar aqui, nessa casa espírita hoje, o que eu quero para a minha vida e o que Cristo quer comigo. E para eu saber o que Cristo quer comigo, infelizmente não tem jeito. Nós temos que estudar a doutrina espírita, ler, entender cada parte e colocar aquilo nos nossos corações como se fosse um certificado que você está concluindo aquele estudo para a sua vida inteira. E que cada vez que você escorregar, você lembrar, não, eu não sou imoral. Eu tenho mazelas, mas a minha conduta ela vai melhorar a cada dia. Eu vou ser uma boa espírita, eu sou uma boa pessoa. E eu vim aqui para melhorar isso a cada dia.
E a gente tem que entender que com Cristo tudo passa, né? E eu queria dizer a vocês que, às vezes, existem pessoas que passam por situações muito tristes, como a perca de um ente querido, que às vezes ela não tem o mesmo conhecimento que nós espíritas temos, e que se vocês conhecem pessoas que estão passando por dificuldade, aconselhem, orem por elas, tentem confortá-las ao máximo, porque às vezes quando você vive nas trevas, você não consegue suportar a dor. E não é porque você é fraco, é porque você não se fortaleceu em Cristo. Porque ninguém é fraco. Existem pessoas sem conhecimento. E quando você passa a ter o conhecimento e praticar ele, como as leis de Cristo pedem, você passa a se fortalecer. E quando você se fortalece, você pode ajudar o outro que está do seu lado. Quando você passa por um processo, quando você reencarna, você sai do plano espiritual com aquele chamado, que todos nós saímos com o chamado do plano espiritual. Ninguém está aqui na casa espírita por acaso. Ninguém veio aqui hoje por acaso. Todos nós precisamos de crescimento espiritual. E o crescimento espiritual faz evoluirmos como pessoas e como espíritos, é claro. Quem um dia não quer ser um benfeitor espiritual? Eu acho lindo um benfeitor espiritual. Eu queria muito, não agora, é claro, nesse momento. Eu queria muito, futuramente, daqui uns 1000 anos, ser uma benfeitora espiritual, quem sabe evoluída, né? Então, assim, quando a gente fala, brincadeiras à parte, né? Mas, assim, todos nós queremos ser seres evoluídos futuramente. E para que isso aconteça, nós precisamos estudar o Evangelho. Nós precisamos mudar a nossa conduta moral. Nós precisamos entender que Cristo chamou a gente para isso. Cristo, quando reuniu os seus discípulos, Ele tinha um propósito para cada um deles. Cristo, Ele não se decepcionou com seus discípulos, porque Ele era um ser bondoso e amoroso. Porque se você estudar a fundo cada um de seus discípulos, e quando Jesus foi crucificado, Ele tinha motivos de sobra para se decepcionar com seus discípulos. Mas pelo contrário, Ele não se decepcionou. E as últimas palavras dele naquela cruz era: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E Ele continua nessa mesma palavra. Por isso que estamos aqui hoje. Bom, a minha palavra hoje foi que tudo passa, né? Eu achei o tema muito importante para nós hoje refletirmos isso a fundo e não só assistir, mas estudar o Evangelho e praticar ele a fundo, porque conhecimento nós temos. É a mesma coisa de ir para a faculdade. Você estuda 5 anos, mas você não pratica o que você estudou. É como se você ficasse escondido aquilo, é como se você não aflorasse todo o teu amor e tudo que você veio a fazer. Então, quero agradecer por vocês terem me ouvido esses minutos, e foi muito importante para mim hoje. E quero também pedir a vocês que orem nesse momento, fechar os nossos olhos nesse momento e pedir que Deus olhe pela família da nossa irmã Beatriz, que Ele derrame seu bálsamo consolador sobre a família dela, pela perca deles, daquela criança. Que todos nós temos um tempo, Senhor, aqui na terra, e que se for cumprido o tempo deles, Senhor, que o Senhor neste momento ampare aquela família e derrame seu bálsamo consolador sobre eles. E que Ele possa estar em seus braços nesse momento, recebendo todo o teu amor e todo o teu carinho, Pai. Que ela possa, Pai, nossa irmã Beatriz, amenizar a dor, porque eu sei que no momento é muito difícil uma perca, mas como somos espíritas e sabemos que a nossa vida não acaba aqui, e que com certeza o primo dela estará bem nesse momento,
nos braços do nosso Senhor Jesus, amparado pelos nossos mentores espirituais benfeitores. Agradecemos, Senhor, por essa noite, pelo aprendizado. Aprendi muito com Tuas palavras e quero aprender muito mais. Peço, Senhor, proteção a todos que estão neste momento me ouvindo. Que o Senhor derrame sobre eles luz e paz e que todos nesse momento se sintam acalentados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Que assim seja. Eu vou convidar o Miranda agora para fazer as vibrações, né, aos lares. E que vocês fiquem conectados. Você põe para mim? Vou abaixar esse aqui. Queridos irmãos, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus se faça presente no coração de todos. Antes de fazermos a nossa vibração habitual, eu só queria fazer um pequeno comentário. Acredito que todos os irmãos têm o conhecimento do filme Nosso Lar ou leu o próprio livro, aonde, quando é nos dada a oportunidade de reencarnar, a nossa família espiritual sofre, porque retornaremos ao mundo de provas e expiações. Da mesma forma acontece aqui, quando retornamos à pátria espiritual. Aqueles que aqui ficam sofrem, mesmo sabendo que é um afastamento temporário e que muito em breve nos encontraremos novamente no mundo espiritual. Se vermos dessa forma, a nossa casa hoje está triste, porque uma das nossas irmãs desencarnou o seu primo, Gabriel. As nossas irmãs Maria Madalena, a sua mãe também desencarnou hoje. Só que temos um conforto, um consolo, de que ambos teve aqui a oportunidade de passar, de resgatar aquilo que eles prometeram vir e passar. Esse é o consolo. E o outro é que nós nos encontraremos. É um afastamento temporário, porque temos certeza que os bons espíritos, como Anália Franco, Bezerra de Menezes, Joana d'Arc e os amigos espirituais de ambos, já os acolheram, já os encaminharam a um hospital da espiritualidade, aonde o tratamento agora do espírito vai continuar. Então, esse é o conforto que nós temos. Vamos orar então. Senhor Jesus, Divino Mestre das nossas almas, mais uma vez aqui estamos reunidos em Seu santo nome, pedindo a vossa presença, a presença dos nossos anjos guardiães, dos nossos protetores amigos, em especial Anália Franco, Bezerra de Menezes, Joana d'Arc, querido irmão José, e todos os nossos amigos espirituais, para que possa, Senhor, nesse momento, estar levando a todos os lares do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do mundo. Oramos por aqueles que sofrem, Senhor. Oramos por aqueles que faz sofrer. Nós pedimos, Senhor, que aqueles que passam pela provação, ele nesse momento seja fortalecido para que possa suportar as suas provas. Que os bons espíritos possam estar nos fortalecendo sempre. Que todos os irmãos que se encontram com o nome no caderno, todos os irmãos que passam pela orientação espiritual, possam nesse momento também, Senhor,
está recebendo a paz, o teu amor. Mais uma vez pedimos pela família da nossa irmã Beatriz, da nossa Helena, a Madalena, por todos aqueles que desencarnaram hoje pelos seus familiares, que eles também possam estar recebendo, Senhor, o fortalecimento do corpo e do espírito. Pedimos ainda, mestre amigos, por todos os trabalhadores da nossa casa. Pedimos pelos diretores, dirigentes do Hospital do Câncer de Barretos, que eles consigam, Senhor, manter aquela entidade aberta, aquela instituição que tantos irmãos necessitam. Pedimos pelos nossos irmãos químicos, farmacêuticos, médicos, que possa estar sendo influenciado pela espiritualidade, na descoberta da vacina para esse vírus. E pedimos por nós, Senhor, pelos frequentadores da nossa casa, pelos dirigentes, por aqueles irmãos que ainda não conhecem, mas que muito em breve virão a conhecer. Agradecemos, sim, a vós, a todos os nossos irmãos espirituais e pedimos a permissão para encerrarmos as vibrações. Que assim seja. O que é que fala de amanhã? Amanhã, quarta-feira, dia 13, né? Nós teremos, como as outras semanas, a vibração para os lares, às 19 horas. E em seguida, e junto teremos também a vibração para os nossos irmãos que passam pela aprovação do câncer. Então, todos os irmãos estão convidados a nos assistir, a orarmos juntos por aqueles que sofrem. E nós temos um lembrete que é da feijoada, que é em prol da troca do nosso piso, né? Que será realizada no dia 17, domingo, e amanhã, a partir das 17 horas, o nosso irmão Valdomiro vai estar aqui para receber para fazer o acerto daqueles convites, mesmo porque nós precisamos para comprar os mantimentos e ter uma ideia do que ser feito. Estaremos aqui aguardando a todos. Obrigado, boa noite, fiquem em paz.